Me chamo Cíntia. A entrada da casa estava coberta de geada quando parei o carro. Eu esperava encontrar a luz da varanda acesa, talvez uma guirlanda, ou quem sabe o som suave de alguma música vindo da janela da frente. Em vez disso, a casa parecia abandonada. Nenhuma luz, nenhum calor, apenas o eco do silêncio pressionando contra o vidro. Fiquei no carro por alguns segundos, observando as janelas escuras, pensando que talvez tivesse me enganado na data. Mas não, era véspera de Natal. Eu deveria estar em casa. Peguei minha bolsa, subi os degraus e encontrei a chave reserva exatamente onde sempre esteve, debaixo daquele sapo de cerâmica rachado que meu pai jurava ser feio demais para ser roubado. Entrei, esperando ouvir vozes, sentir cheiro de biscoito assando. Mas não tinha nada disso. A luz da cozinha estava acesa, amarelada e fraca, e a mesa, curvado sobre um sanduíche como se fosse desmoronar se mastigasse com muita força, estava o vovô Jimmy. Ele levantou os olhos ao me ouvir, o olhar cansado, mas gentil. Você chegou, ele disse, como se eu estivesse atrasada para algo. Onde está todo mundo? Perguntei, largando minha bolsa perto da porta. Ele fez um gesto em direção à geladeira. Deixaram um bilhete para você. Fui até lá, já sentindo um nó no estômago. Preso na porta, um pedaço rasgado de papel de caderno. A letra da minha mãe, inclinada, apressada, em letras maiúsculas. Usamos seu dinheiro para investir em ações. Explicaremos depois. Cuide do vovô. Por alguns segundos, não me movi, apenas encarei. Li de novo. E de novo, cada vez as palavras me atingiam com mais força. 32 mil dólares. Sumiu. O dinheiro que passei 4 anos economizando, turnos duplos, fins de semana cancelados, jantares fora ignorados. Tudo evaporado com uma única frase colada na porta da geladeira. Sentei-me em frente ao vovô, ainda segurando o bilhete na mão, como se fosse a prova de um crime. Eles foram para Maldivas, ele disse baixinho. Saíram ontem de manhã. Eu não conseguia nem falar. Pensei que talvez você tivesse mandado algo a eles, ele acrescentou, e então percebi que o envelope tinha sumido. Balancei a cabeça. Não, eu não mandei nada. Abri a geladeira, meio pão, condimentos, uma garrafa de água tônica. Nada de leite, nada de sobras. A pia estava cheia de louça suja e um aviso de última chance da companhia de energia elétrica estava intocado ao lado da torradeira. Você comeu mais alguma coisa além disso? Perguntei, apontando para o sanduíche. Os olhos dele desviaram para o chão. Não consegui muito mais esta semana. Meu peito queimava, mas eu fiquei em silêncio. Não chorei. Ainda não. Joguei o bilhete no balcão e me virei para ele. Certo, eu disse. Primeiro, vamos te dar uma refeição decente. Depois, vou descobrir exatamente o quão fundo isso vai. E enquanto pegava meu telefone, eu sabia de uma coisa, aquilo não era mais apenas sobre dinheiro. Preparei aveia com maçãs e mel para o vovô Jimmy, do jeito que ele fazia para mim quando eu era pequena. Ele comeu devagar, mas terminou a tigela inteira, agradecendo como se eu tivesse lhe trazido um jantar de bife. Limpei a mesa e liguei a máquina de lavar louça, fingindo que minhas mãos não tremiam. Não queria pensar no dinheiro ainda. Não enquanto ele ainda estivesse com fome. Mas quando me sentei com meu laptop e acessei minha conta bancária online, a verdade que eu estava tentando evitar me encarou em números. Transferência final, 3 dias atrás. Destino, conta de corretagem que eu não reconhecia, listada com os nomes dos meus pais. Saldo, 0. 32 mil dólares. Sumiram. Fechei o laptop e me recostei, olhando para o teto, como se talvez encontrasse a resposta lá. Mas tudo o que encontrei foram memórias. Comecei a economizar quando tinha 16 anos. Meu pai tinha acabado de perder o emprego no escritório de contabilidade e o trabalho de meio período da minha mãe de atendente mal cobria as compras. Me candidatei a uma vaga em uma lanchonete e depois peguei um segundo turno na lavanderia nos fins de semana.
Enquanto meus amigos iam a jogos de futebol e dançavam sob serpentinas de papel no baile de formatura, eu limpava filtros de fiapos e contava gorjetas na sala de descanso. Não porque alguém me obrigasse, mas porque eu não queria que nos afogássemos. Lembro do dia em que abri minha primeira conta poupança. Entreguei à minha mãe a pasta com o número da conta, orgulhosa e exausta após meu 6º fim de semana consecutivo de turnos duplos. Ela sorriu e disse: "Bancos se aproveitam dos jovens. Apenas transfira para a nossa conta da família. Eu deixaria seguro até você precisar." Eu balancei a cabeça. Acreditei nela. Todo mês eu enviava 500, depois 600, depois 800. Quando pegava mais turnos no hospital, eu abria mão de férias. Dirigia um carro que engasgava toda vez que eu virava à esquerda. Vivia de arroz, feijão e orgulho, e toda vez que duvidava de mim mesma, pensava: é assim que as pessoas se libertam. Devagar, em silêncio, em seus próprios termos. A Aurora nunca teve que pensar assim. Ela era 6 anos mais nova e de alguma forma vivia em uma versão diferente da nossa casa. Quando fiz 16 anos, ganhei uma mochila usada e uma pilha de contas. Quando ela fez 16, ganhou um telefone novo e um bolo de sorvete com o nome dela em caligrafia. Ela nunca teve que pegar um emprego, nunca perguntou o preço de nada. Nunca ofereceu ajuda quando eu estava trabalhando durante a temporada de gripe e os exames finais. Ela é mais sensível, minha mãe sempre dizia. Não queremos sobrecarregá-la. Eu costumava dizer a mim mesma que não importava. Que eu era forte. Que algumas pessoas carregavam mais porque podiam. Mas agora, sentada em uma casa sem luzes de Natal, sem família e sem dinheiro, me perguntava se eu estava carregando coisas que nunca foram minhas. Olhei para o vovô, adormecido em sua cadeira, e depois para o envelope que eu havia selado com nossos extratos bancários dentro. Abri meu laptop novamente, não para verificar o dano, mas para começar a rastreá-lo. Cada saque, cada data, cada mentira. Porque se eles pensavam que podiam pegar tudo e ainda chamar isso de amor, estavam prestes a aprender o quanto eu ainda tinha. Acordei com o som do vovô tossindo no quarto ao lado. Era uma tosse seca e superficial, como se seus pulmões estivessem tentando expelir poeira. Enrolei-me em um cobertor e segui para o corredor. Ele já estava na cozinha quando cheguei lá, apoiado pesadamente no balcão enquanto enchia um copo de água. Suas mãos tremiam tanto que o copo quase escorregou. Peguei-o gentilmente, ajudei-o a ir para a mesa e tentei manter meu rosto neutro. "Você tomou seus remédios da manhã?" perguntei. Ele me olhou como se eu tivesse lembrado de algo que ele estava tentando não pensar. "Acabaram faz 2 dias", ele admitiu. Pedi para a Aurora pegá-los, mas ela disse que estava ocupada. Abri o armário da cozinha onde sempre guardávamos o organizador de pílulas dele. Vazio. Verifiquei as gavetas. Nada. O aviso de refil da farmácia estava intocado debaixo de uma pilha de folhetos de supermercado. O nome dele impresso nitidamente no rótulo, a data de retirada circulada em rosa fluorescente, 5 dias atrás. Meu estômago apertou. Enquanto o vovô bebia sua água, andei pela casa fazendo anotações mentais. A pia estava cheia de pratos com restos de comida ressecada. A geladeira tinha 3 sachês de ketchup vencidos, uma lasanha requentada e cenouras praticamente estragadas. O pão no balcão tinha uma mancha de mofo e a fruteira continha uma única laranja enrugada. Encontrei contas de serviços públicos não abertas empilhadas perto da porta da frente. Um envelope era vermelho e carimbado como aviso final. A Aurora esteve aqui. A jaqueta dela ainda estava no cabide, a bolsa de maquiagem na bancada do banheiro. Mas o cuidado estava ausente. Verifiquei o quarto de hóspedes onde ela às vezes ficava quando cuidava do vovô. A cama estava arrumada, mas havia embalagens de salgadinhos no chão e uma garrafa de vinho vazia debaixo do criado mudo. Sentei-me novamente com o vovô, abri meu laptop e examinei os últimos 6 meses de atividade bancária. O padrão era sutil, sempre apenas algumas centenas, às vezes menos. Compras de supermercado que nunca resultavam em mantimentos.
Emergências familiares rotuladas nas notas de transferência. Então, mais recentemente, saques maiores. Um marcado como oportunidade de investimento. Outro para confirmação de voo. Não reconheci metade, mas as datas se encaixavam perfeitamente. Eles estavam pegando o dinheiro devagar no começo, depois mais rápido, depois tudo de uma vez. Me desculpe, Cíntia, o vovô disse baixinho. Eu deveria ter dito algo, mas não sabia como. Virei-me para ele. Você sabia que eles estavam pegando seu dinheiro? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Não no começo. No ano passado, quando a reforma da cozinha começou, eles me disseram que era apenas um empréstimo. Disseram que me pagariam de volta mensalmente. Mas sempre havia alguma razão, a mensalidade do Daniel, o carro da Aurora. E depois de um tempo, parei de perguntar. Senti a dor se instalar atrás das minhas costelas, aguda e familiar. Eles não tinham apenas me traído. Eles o usaram também. Alcancei a mesa e peguei a mão dele na minha. Então paramos de perguntar, eu disse. E começamos a proteger o que sobrou. Ele assentiu uma vez, devagar e deliberadamente, enquanto eu abria o envelope pardo e espalhava a primeira página dos registros na mesa da cozinha. Não liguei para eles. Nem quando vi a transferência da corretora, nem quando percebi que os medicamentos do vovô estavam 5 dias atrasados. Nem quando encontrei o aviso de cheque especial enfiado debaixo de um cupom de desconto na bancada. Não havia sentido. Eles sabiam exatamente o que fizeram. Estavam contando comigo para aceitar, para suspirar e limpar a bagunça como sempre fiz. Em vez disso, abri uma nova pasta no meu computador e a chamei de controle de danos. Cada recibo, transação bancária e transferência foi registrado. Tirei fotos da geladeira, do pão mofado, dos avisos finais. Escaneei os alertas da farmácia do vovô, as contas de serviços públicos e o comprovante de retirada de receita ainda anexado à sacola que a Aurora nunca abriu. Puxei capturas de tela de mensagens de texto da minha mãe em frases como "estamos todos juntos nisso e você é tão responsável". É inspirador e as adicionei à pilha. Quando terminei, enviei um e-mail para Marina. Ela respondeu em 1 hora. Ela sempre teve um sexto sentido para quando eu não estava bem. Na faculdade, ela era a única que percebia quando eu perdia 5 quilos durante as provas finais ou quando eu pulava o jantar em 3 noites seguidas. Agora ela era uma advogada corporativa em São Francisco, mas ainda respondia às minhas mensagens como se fôssemos colegas de quarto em nosso minúsculo apartamento fora do campus, comendo burritos de micro-ondas e dissecando dramas jurídicos. Contei-lhe tudo. Ela não perdeu tempo com simpatia. Você precisa obter a procuração para seu avô imediatamente. Ela me enviou os formulários. Imprimi-os na biblioteca da rua e os trouxe para casa em uma pasta plástica. O vovô leu cada linha cuidadosamente. Não fez perguntas. Apenas olhou para mim, assentiu uma vez e assinou. Eu deveria ter feito isso há 1 ano, ele disse, pressionando a palma da mão sobre a minha. Nós o autenticamos na farmácia naquela tarde. Perguntei ao técnico se eles tinham o resto dos medicamentos do vovô prontos. Não tinham. O seguro não havia liberado o refil. Aparentemente, alguém havia tentado retirá-los com uma identificação errada. Não perguntei quem. Naquela noite, depois que o vovô foi para a cama, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma lista. Cancelar acesso conjunto. Abrir novas contas. Documentar cada perda. Cortar a comunicação, pelo menos até termos vantagem. Quando abri o Instagram, eles estavam marcados em uma foto. Minha mãe em um vestido floral, coquetel na mão. Meu pai com óculos de sol e uma toalha de hotel no pescoço. Passeio de barco ao pôr do sol com meu amor. Merecido. Paraíso. A seção de comentários estava cheia de corações e inveja. Pessoas dizendo como eles eram fofos, como pareciam felizes. Não comentei. Não enviei mensagens. Apenas tirei uma captura de tela e a arquivei sob férias financiadas por roubo.
Na manhã seguinte, eu havia fechado a conta que antes guardava minhas economias de empréstimos estudantis. Redirecionei os cheques da Previdência Social do vovô para um novo banco. Tranquei a caixa de correio e defini uma senha em todos os portais de serviços públicos e médicos. Quando o farmacêutico ligou novamente, confirmei minha identidade e disse a eles para rejeitarem qualquer outra pessoa que tentasse acessar o arquivo do vovô. Não gritei. Não enviei mensagens dramáticas. Apenas tornei impossível para eles tocarem em qualquer outra coisa. Quando desliguei o telefone, servi-me um copo de água, olhei para a pilha organizada de pastas na mesa e senti algo que não sentia há dias: controle. E eu sabia que, quando eles finalmente voltassem, não estariam entrando na mesma casa que deixaram. 3 dias depois, o nome do meu pai acendeu na tela do meu telefone. Deixei tocar até parar. Ele ligou de novo e de novo. Finalmente atendi na 4ª tentativa, não porque queria ouvir o que ele tinha a dizer, mas porque queria saber o quão desesperado ele parecia. Cíntia, ele disse, sem fôlego. Graças a Deus. Nós precisamos conversar. Não respondi. Apenas esperei. Havia estática do outro lado, depois uma expiração brusca. O mercado caiu. Não vimos isso acontecer. Olha, é complicado. Só precisamos superar esta semana. Vamos consertar tudo, eu prometo. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvir ondas quebrando fracamente ao fundo, ou talvez uma fonte. Imaginei-o ligando de uma varanda de hotel em Maldivas, ainda de sunga, queimado de sol e atordoado. Perdemos quase tudo, ele disse. O fundo está zerado. Olhei para a pasta bancária do vovô na mesa da cozinha. Acabei de organizar cada documento em pastas etiquetadas: médicas, moradia, legal, poupança. Tudo selado, tudo protegido. Preciso pegar emprestado apenas o suficiente para estabilizar as coisas, ele acrescentou. Nós pagaremos de volta, é claro. É apenas temporário. Não falei. Cíntia. Você está aí? Levantei-me e caminhei em direção à janela da frente. Estava chovendo. A rua lá fora parecia vazia, exceto pela lata de lixo do vizinho, derrubada pelo vento. Você sabia que esse dinheiro não era seu, eu disse finalmente. Ele gaguejou. Estávamos investindo em nosso futuro, o seu incluído. Não foi egoísmo. Pensamos que ajudaria a todos. Vocês acharam que eu não notaria, corrigi. Houve outra pausa. Olha, não temos tempo para discutir. Só preciso que você mande algo, por favor. Desliguei. Naquela noite, depois que o vovô foi para a cama, imprimi um aviso no meu laptop e o selei em um envelope pardo. Então dirigi pela cidade e o colei na porta da frente deles: acesso revogado. Saques não autorizados documentados. Reembolso exigido. Ver termos anexos. Dentro estavam fotocópias dos extratos da conta, o atestado legal de procuração e uma carta detalhando um plano de pagamento, valores mensais fixos, juros anuais 0, tolerância 0 para atrasos. Eu sabia que eles não gostariam. Esse era o ponto. Não fiquei para ver se a câmera da varanda me pegou. Não queria o confronto. Eu só queria que ficasse registrado. Eles transformaram isso em dinheiro, então eu trataria como dinheiro, frio, mensurável, aplicável. Na manhã seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem: do que se trata isso? Precisamos conversar. Eu não respondi. Eles tiveram a chance de conversar quando esvaziaram minha conta. Quando deixaram o vovô sem comida. Quando escolheram ações em vez de pessoas. Passei o dia agendando uma visita domiciliar com o novo médico do vovô e confirmando seu lugar no centro de vida assistida perto do meu apartamento. Fizemos o tour virtual juntos no meu telefone e ele disse baixinho: parece tranquilo, antes de cruzar as mãos e assentir uma vez. Naquela noite, sentei-me com ele na sala de estar enquanto ele me contava como conheceu a vovó em uma lanchonete depois do turno de enfermeira dela. Ele disse que ela nunca levantava a voz, mas também nunca recuava.
Você me lembra ela, ele disse, a voz mais rouca do que o normal. Sorri, mas não disse nada. Estava muito focada no que viria a seguir, porque eles estavam voltando para casa em 2 dias. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava com medo do que aconteceria quando eles entrassem pela porta. Eles apareceram 2 horas antes do previsto. A caminhonete do meu pai parou primeiro na garagem, seguida pelo carro da minha mãe. Sem malas, sem folhas, sem sorrisos, com apenas a tensão irradiando deles como calor. Abri a porta antes que pudessem bater. Minha mãe passou por mim sem dizer uma palavra. Meu pai a seguiu, com a mandíbula travada. Que diabos é isso? Ele perguntou, segurando o envelope que eu havia deixado na porta deles como se fosse tóxico. Minha mãe jogou a bolsa no sofá. Você nos humilhou. Nossos vizinhos viram aquilo. Você não podia simplesmente esperar até voltarmos. Esperei anos, eu disse baixinho. Não seja hipócrita, meu pai retrucou. Estávamos tentando te ajudar. Esse dinheiro não foi roubado. Foi redirecionado. Você vai recuperá-lo. Não, eu disse. Não vou. E mesmo que recuperasse, não é esse o ponto. O vovô entrou cambaleando do corredor, apoiado em sua bengala. Ele não disse nada no começo. Apenas ficou lá, nos observando como um juiz esperando o barulho diminuir. Você está sendo manipulado, minha mãe disse a ele. Ela está enchendo sua cabeça com... Vocês já pegaram tudo, o vovô disse, interrompendo-a. Sua voz era suave, mas firme. Ela está apenas dando definição. A sala ficou em silêncio. Minha mãe piscou como se não tivesse ouvido direito. Fizemos o que tínhamos que fazer pela família. Estávamos sob pressão. Vocês foram imprudentes, eu disse. E tornaram isso problema de todo mundo. A voz da minha mãe falhou. Como você pode ser tão fria depois de tudo que fizemos por você? Olhei para ela. Realmente olhei para ela e percebi que ela ainda acreditava que permitir, manipular e esvaziar nossas contas era amor. Isso não é vingança, eu disse. É responsabilidade, do tipo que vocês nunca nos ensinaram. Meu pai abriu a boca para discutir novamente, mas o vovô levantou a mão. Chega, ele disse. Ninguém falou depois disso. Eles ficaram na nossa sala de estar como convidados na casa de um estranho. E pela primeira vez, realmente parecia minha. Olhei para o vovô, depois para a pilha de documentos na mesa ao meu lado. Estávamos prontos. O vovô se mudou para seu novo lugar 2 semanas depois. A equipe do Recanto Verde já sabia o nome dele quando entramos. Seu quarto tinha luz do sol, uma poltrona perto da janela e espaço suficiente para sua coleção de palavras cruzadas e a foto da vovó que ele ainda guardava ao lado da cama. Visitei dia sim, dia não, às vezes com mantimentos, às vezes apenas para sentar e ouvir. Ele disse que não sentia falta da casa, apenas das partes silenciosas dela. Meus pais não ligaram. A Aurora nunca entrou em contato. Ouvi dizer que a casa foi colocada à venda 1 mês depois. Ótima estrutura, precisa de atualizações, dizia o anúncio. Eu não discordei. Comecei a reconstruir minhas economias. Pequenas transferências desta vez, para uma conta que só eu podia tocar. Algumas noites eu fazia turnos extras. Outras, sentava no chão do meu apartamento, cercada por papéis, planejando uma vida que finalmente me pertencia. A caminho do trabalho uma manhã, passei pela antiga casa. Uma placa de à venda estava torta no quintal. As janelas estavam vazias. A varanda ainda estava rachada onde meu pai sempre dizia que consertaria. Não diminuí a velocidade, mas sorri. Algumas casas não são lares, e algumas famílias só te ensinam o que não se deve ser. Obrigada por ouvir o relato de Cíntia. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.